O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, neste dia quente. Menos quente do que a região metropolitana de Belo Horizonte, mas nas cidades, porque lá fiz uma pesquisa agora, só está 34 graus. Aqui está um pouco menos, deve estar em torno de uns 24, né, Felipe? 22 graus. 22 graus, mas ainda está quente. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, e se você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, dê o seu like que nos ajuda bastante. Ontem, celebrando numa das comunidades que fui convidado a celebrar, na paróquia São Sebastião e São Vicente, me lembro que eu disse uma coisa muito interessante, me permitam retomar um pouquinho da leitura de ontem, porque ela terá muita ressonância no que escutamos, da primeira leitura e também no Evangelho. O livro de Esdras começa no dia de ontem, a nossa caminhada, apresentando que Ciro, rei da Pérsia, que domina o povo de Deus, pede que o povo retorne para Jerusalém. E ao retornar a Jerusalém, eles devem retornar para uma terra que está destruída. Devem reconstruir o templo, mas ainda estão sob dominação. Bom, para aquele que só gosta de ver a desgraça e aquele que tem o coração bastante desesperançado, essa cena ela é extremamente perturbadora, porque voltar para um lugar que você não sabe como funciona, você não sabe como ali era a vida, completamente destruído, e ter que reconstruir tudo é uma tristeza, é desesperador. E ainda mais reconstruir esse lugar com o povo ainda dominado por um outro reino. Mas Esdras é como que um arauto para dizer ao povo: lembrem-se que o Senhor nosso Deus é quem conduz a história. Ciro não é um homem piedoso. Ciro é um homem terrível, inclusive. Ciro, ele não nos manda para Jerusalém à toa. Tem aí alguma coisa que Deus está preparando para nós. E mais do que reconstruir Jerusalém, uma cidade completamente destruída, eles precisavam se reconstruir. Se reconstruir é mais difícil do que construir coisas ou reconstruir coisas. À medida com que nós fazemos uma reforma dentro de nossas casas, nós aprendemos que algumas coisas, cantos, manchas, pisos, carregam também histórias. E quando se reconstrói uma casa, se reforma uma casa, também tem-se a oportunidade de se reformar, tem condições de reformar a própria dinâmica da família. É uma coisa muito boba, eu tenho certeza disso. Mas o que quero dizer é tão simplesmente, eles não tinham que reconstruir somente um templo. Eles tinham que se reconstruir como povo. Reconstruir-se como povo para voltar a escutar o seu Senhor. Reconstruir-se como povo para voltar a viver a liberdade. Porque a liberdade não é o fato de nós podermos ir e vir a qualquer momento. Liberdade é assumir as responsabilidades pelos seus atos, pelas suas escolhas.
Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer. Muito pelo contrário. Me lembro de um conhecido que dizia assim: quem faz o que quer é escravo da vontade. E ser escravo da vontade é a pior coisa. Porque a vontade é nossa. E conforme a nossa vontade, tudo pode se tornar lícito. Bem, chegamos no capítulo 6 do livro de Esdras. E Dário, governador, recebe um mandato para que, inclusive, nada seja feito para impedir ou atrapalhar a reconstrução do templo. E chegamos então ao versículo 16 do capítulo 6 do livro de Esdras. Permitam-me voltar um pouquinho no versículo 15. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos dia 1º de abril. E não era mentira. Entretanto, é muito interessante. É reconstruído o templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados, ou seja, aqueles que voltaram, celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Bom, é uma grande festa. Tudo porque eles reconstruíram o templo. Mas aqui, nesses dizeres, tem algo muito mais interessante. À medida com que eles oferecem os sacrifícios, eles se confraternizam com o seu Senhor e oferecem tudo que têm, tudo que era possível, mas porque agora eles novamente redescobriram quem são. Eles são um povo cujo Senhor caminha com eles, fala com eles e com eles celebra a vida. Eles são um povo que tem como missão, na sua reconstrução, como povo, como indivíduos, saber qual o lugar do seu Senhor na sua história. Bom, parece completamente sem sentido quando nós voltamos ao livro de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, onde uma multidão e muitas pessoas estão atrás de Jesus. Eu particularmente tenho medo da multidão, porque a multidão não tem razão. Se um no meio do povo gritar, quebra tudo, tudo será quebrado. Tenho medo da multidão porque ali também existem vários olhares, várias capacidades de escuta, várias formas de ver as coisas. Na multidão, a identidade se dilui. Não é à toa que quando nós vemos determinadas formas de agir de grupos, como aquele caso que me parece que aconteceu no Rio de Janeiro, se não me engano, em que um grupo queria bater em outro grupo por causa de futebol e alguém lança um determinado objeto que mata uma jovem, e daí então tem que se fazer um verdadeiro malabarismo para descobrir quem foi a pessoa que fez isso. Aí se descobre que não era uma pessoa qualquer. Era alguém que tinha um mínimo de conhecimento do que fazia, ou pelo menos pensamos isso. Na multidão, o que há de pior em nós pode aparecer. Me lembro de uma pessoa que disse o seguinte: eu tenho medo de São Paulo porque ao virar uma esquina eu não sou ninguém. Tenho pavor daquela cidade, com todo respeito ao povo de São Paulo, que gosto muito de vocês, mas é uma cidade muito grande, tudo tudo amplo. Aqui Belo Horizonte é uma rocinha
É uma rocinha grande, a gente ainda consegue saber mais ou menos onde é que está determinada direção. Mas espero um dia ter a oportunidade de mudar esse conceito, porque é uma cidade tão grande e quando eu vi, eu falei, meu Deus. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é simples. A multidão está ao redor de Jesus. Sua mãe e seus irmãos não conseguem chegar perto dele. E a frase de Jesus é a mais simples possível. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Bom, para o Evangelho de Lucas isso é muito significativo e muito precioso, porque todas as pessoas que podem andar ao redor de Jesus precisam ter a noção de que escutar a Ele e colocar a sua palavra em prática é caminhar pelo caminho da história, ajudando os homens e mulheres a se reconstruírem à imagem de Deus. É andar ao longo do meio de toda uma multidão e conseguir fazer com que muitos se encontrem com o Senhor da vida. Lembremos da narrativa da viúva de Naim. Jesus entrando em Naim e alguns trazendo um corpo. Perceber que existem muitos que caminham em direção ou acompanham a morte e precisamos ser aqueles que apresentam o Senhor. Fazer a vontade do Pai é necessariamente um eco da escuta que fizemos dele. E se não o escutamos bem, como reconstruiremos a nós? Como reconstruiremos aos outros? Como reconstruiremos o nosso tempo? Como poderemos falar de liberdade se no meio da multidão tudo parece lícito? Parece que não temos identidade. Enfim, na liturgia de hoje, o que eu gostaria de partilhar com todos é só essa pergunta, que para muitos pode não ter sentido, mas me perdoem, eu a farei assim mesmo. Somos identificados no meio da multidão como aqueles que escutam a palavra. Somos identificados no meio do mundo como aqueles que se reconstroem por ter um relacionamento tão profundo com Jesus Cristo, com nosso Senhor, e que olha as grandes ruínas que a humanidade pode nos apresentar como alguma coisa insolúvel, e nos dispomos a reconstruir. Me lembro de uma pessoa que conheci completamente atrocidada pelas drogas, destruída. É lógico que sua família também. Mas por uma coisa simples, porque ela descobriu o que significa alguém fazer a vontade de Deus, tendo escutado a sua palavra, ela encontrou um olhar que o ajudou a se reconstruir. E ainda que tenha se prostituído para manter o vício, ainda que tenha estado na rua, tem hoje uma família e diz: todos os dias eu luto contra mim mesmo. Todos os dias eu luto contra o desejo de voltar a utilizar aquela droga. E todos os dias eu me reconstruo, porque Ele me fez descobrir a riqueza do templo que eu sou e a riqueza do templo que eu participo. Enfim, o livro de Esdras só apresenta isso. Não é só o fato de ter reconstruído Jerusalém ou um templo. É do povo ter se reconstruído como o templo de Deus, porque voltou a escutar, celebrou o seu Senhor e cultivou a verdadeira liberdade. E você? Escuta, se reconstrói e dá passos como quem sabe o que é templo de Deus? Confiantes ao Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.